pessoal, vamos para mais um vídeo onde nós vamos dar continuidade na execução do nosso vestido. Antes de eu passar para vocês as informações sobre a peça, eu gostaria de lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal e ativarem todas as notificações para não perder as próximas aulas. Além disso, se vocês puderem, me sigam no Instagram e no Facebook, porque lá sempre tem novidade. Vamos então para a execução da nossa peça. Então, dando continuidade à nossa peça, na aula anterior nós terminamos com a união, né, dessas partes que formaram os nossos triângulos, e hoje nós vamos dar prosseguimento fazendo o nosso corpo. Então, eu vou vir aqui, onde eu uni, né, as 3 correntinhas com um ponto baixíssimo, eu tô com o lado direito do meu trabalho virado para mim, isso é muito importante, vocês precisam cuidar. O que nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o centro do meu V, aqui. Então, fiz 2 pontos baixíssimos e tô aqui no centro do meu V. E eu vou fazer aqui 3 correntes. Vou fazer aqui ponto alto, mais 2 pontos altos. Fiz um bloquinho. Vou pro próximo. E vou colocando bloquinhos. Sempre no centro do V. Um bloquinho no centro de cada V. Esse ponto aqui é bem parecido, quase, praticamente igual ao ponto do vestido Doces Laçadas, mas eu acho que ele forma uma trama bem legal. E agora eu pude ensinar a vocês, né, como fazer essa parte do bojo diferente com ele. Então, acho que esse é o diferencial da nossa peça mesmo. Cuidem aqui, porque essa primeira carreira ela é mais chatinha de fazer, porque aqui a gente pode retorcer a nossa peça. Então, cuidem aqui, ó, como a gente tá chegando no próximo triângulo, para não torcerem a peça de vocês. Tem que estar retinho aqui, tá? Então, aqui, bloquinho no centro do V. Mais um aqui. E agora, chegando aqui, observem, aqui eu não tenho um V, tenho um espacinho e a lateral já da minha carreira. E aqui o V do outro lado. Se eu for pular direto pro V, vai ficar um espaço muito grande e a minha peça vai enrugar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, e vou pegar uma perninha, né, uma lateralzinha daquele ponto, primeiro ponto baixo que eu fiz aqui na lateral, e a lateral aqui do outro lado, ó. Vou passar, ó, vou repetir, vou entrar com a minha agulha aqui e aqui, e eu vou fazer 3 pontos altos aqui, no mesmo espacinho, que eu vou criar aqui um conjuntinho, e na próxima carreira ele já vai fazer parte do desenho do nosso ponto. Dessa forma. E agora, eu vou pro V do outro triângulo. Sigo colocando bloquinhos dentro dos Vs. E agora a gente já tá chegando ali onde nós colocamos aquelas 3 correntinhas para ficar abaixo da nossa axila, lembra? Abaixo do nosso braço. Se você não tem as 3 correntinhas, você vai fazer o mesmo que a gente fez aqui na frente, tá?
bem no meio, onde junto os dois triângulos, a gente faz um bloquinho. Se você tem, igual eu, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui, bem nessa quina, a gente vai fazer um triângulo, um conjuntinho. E na nossa correntinha aqui do meio, a gente coloca outro. Assim. E agora já vai direto pro nosso V do triângulo. E segue. Daí a gente vai fazer isso em toda essa parte aqui. Aqui no meio a gente vai fazer o mesmo, vai fazer tudo isso aqui. E aqui a gente repete até chegar aqui. Então, eu vou seguindo aqui, colocando, né, os bloquinhos nessa parte. E eu volto para vocês quando a gente chegar aqui para eu concluir a carreira com vocês. Então, aqui, ó, fiz, né, a parte central, com aquele bloquinho bem na junção dos dois triângulos. E aí, aqui, vou fazer igual nós fizemos lá do outro lado, né, antes das nossas correntinhas. No centro, aqui na minha terceira correntinha do meio, abaixo do braço, desculpa, eu faço mais um conjuntinho. Dessa forma aqui. E aí, agora aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E aqui, pessoal, essa é a nossa primeira carreira. A partir daqui, nós vamos seguir repetindo o nosso padrão, o padrão que nós fizemos na parte do bojo, nas últimas carreiras, ali onde não tinha aumento, né? Fazendo uma carreira de bloquinho fechada, uma carreira de V. Uma carreira de bloquinho fechado, uma carreira de V. E vocês precisam agora entender que a gente vai seguindo aqui o nosso desenho do corpo. Então, vocês precisam das medidas. Precisam da medida da cintura de vocês e do quadril. O quadril na parte mais larga, né? Para que a saia caiba em vocês e passe tranquilamente pelo quadril. E aí sim, né, a medida da parte de cima do peito, né, onde a parte do busto vai terminar, aqui a parte de baixo do peito, né, vai ficar abaixo do peito, e aqui acima. Vocês vão precisar da medida da parte de cima do peito até onde vocês querem que seja o comprimento do vestido de vocês. Eu vou avançar aqui com o trabalho, eu só vou mostrar para vocês agora na próxima carreira como que a gente faz aumentos e diminuições se precisar, mas isso vocês vão precisar fazer conforme a necessidade de vocês. Não dá para seguir aqui o que eu vou fazer, porque esse trabalho é um trabalho feito sob medida. Então, eu vou ensinar vocês a adaptarem isso, né? Assim como aqui na parte do busto, vocês podem fazer maior ou menor. Na parte aqui do crescimento da peça de vocês, também vocês podem fazer maior ou menor. Então, aqui, só para mostrar o início da próxima carreira, a gente fechou aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o meu ponto do meio e vou fazer 5 correntinhas. E um ponto alto no mesmo espacinho. Aqui eu tenho meu primeiro Vzinho. No ponto do meio do próximo bloquinho, eu faço o Vzinho e vou colocando Vzinhos em todos os pontos. Dessa forma aqui, tá? Vocês precisam contar quantos Vzinhos vocês vão ter ao final dessa carreira. Então, eu vou seguir aqui essa carreira, vou contar quantos Vzinhos eu tenho e eu volto para contar para vocês, porque daí isso vai ser importante caso a gente precise fazer aumentos
e diminuições ao longo desse trabalho, que provavelmente pelo menos aumentos a gente vai ter que fazer para essa peça passar no nosso quadril. E aí eu volto para explicar para vocês por que a gente precisa dessa medida. Então, façam essa carreira colocando os Vzinhos no centro dos bloquinhos de 3 pontos altos e voltem aqui no final dessa carreira. Eu vou voltar aqui ao final dela com vocês, só para passar para vocês as instruções e orientações para a gente aprender como que faz aumento e diminuição nessa peça, porque daí cada um pode fazer a peça no seu tamanho. Então, aqui eu contei, eu tenho 40 Vs na minha carreira. E se eu dividir por 2, eu vou ter 20 para cada lado, certo? Por que isso é importante? Porque se nós formos fazer aumentos e diminuições, nós vamos concentrar esses aumentos e diminuições aqui nas laterais. Então, eu sei que eu tenho nessa carreira aqui 20 Vs aqui, 20 Vs aqui. Então, se eu tiver que fazer um aumento, por exemplo, daqui a algumas carreiras, para passar pelo meu quadril, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar, né, 20 vezes. Quando eu chegar aqui, no 20, eu vou fazer um aumento. Eu vou contar mais 20 aqui, e aí antes de eu encerrar a minha carreira, eu faço outro aumento. Foi a mesma coisa que a gente fez no vestido top-down doces laçadas. Se eu tiver que fazer diminuição mesmo, eu vou contar aqui 19, né? E eu vou pular um pontinho para fazer minha diminuição aqui. E aqui o mesmo, antes de concluir a carreira eu faço a diminuição. Vou só mostrar para vocês como que a gente fecha essa carreira aqui do V, ó. Concluir aqui, né? E aí eu venho aqui na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Vou mostrar para vocês como que a gente faz aumentos, só para vocês entenderem. Primeiro, carreira de bloquinho fechado. A gente caminha para o centro, faz 3 pontos altos, né? 3 correntinhas e 2 pontos altos, e vai colocando bloquinhos de ponto alto. Então, eu tenho que fazer aqui 20 bloquinhos para chegar na metade da minha peça, né, lá embaixo do meu outro braço. Vou fazer aqui, os meus 20 bloquinhos. E já volto com vocês. Fiz os meus 20 bloquinhos, como eu tenho 40 na carreira, né? E agora aqui, então, entre o 20 e o 21, eu vou fazer um bloquinho extra. Mas isso só quando for necessário para vocês fazerem aumento. Vocês precisam ir medindo a peça de vocês, tá? Então, quando chegar próximo do quadril, vocês têm que ir aumentando. Só tô mostrando como que faz. Aí, vocês vão seguir fazendo os pontos de vocês, normalmente. E quando chegar aqui no final da carreira, antes de vocês vão colocar os 3 pontos altos aqui. Antes de vocês encerrarem com baixíssimo, vocês vão colocar um bloquinho aqui também. Aí dá certinho o aumento de vocês. A mesma regra serve para diminuição, tá? A gente vai fazer, né, os nossos 20 bloquinhos. No caso, a gente vai fazer 19 bloquinhos. E aí, aqui, quando a gente precisa fazer diminuição, a gente não trabalha nesse bloquinho aqui, pula direto pro próximo. Daí, vai fazer uma diminuição aqui. E aqui, a mesma coisa, ó. Quando chegar no final da carreira, ao invés de fazer esse bloquinho aqui nesse ponto, vocês vão terminar aqui. E daqui, vocês já vão unir direto com um ponto baixíssimo nessa correntinha aqui, que vai dar o mesmo efeito de diminuição. Isso é só para vocês entenderem como que a gente faz, porque daí vocês vão ter que ir tomando as medidas de vocês e fazendo o trabalho. O que que eu farei? Ai, desculpem o barulho. O que que eu farei? Eu vou seguir tecendo a minha peça, vou modelar ela conforme o tamanho que eu preciso, e vou voltar para mostrar aqui para vocês no vídeo onde que eu fiz diminuição e se eu fizer aumento, né?
para que vocês possam modelar conforme a minha, se vocês quiserem. Mas se vocês entenderem como que a gente faz isso, é só seguir daqui. E outra coisa, quem quiser fazer blusa com essa modelagem pode fazer, não precisa fazer vestido. Quem quiser fazer cropped, quem quiser fazer top também fica bem legal. Então, isso fica ao critério de cada um de vocês. Eu vou avançar aqui com a minha peça e eu volto para mostrar para vocês, então, os aumentos e diminuições que eu fizer nessa peça. E eu já vou voltar com a peça bem avançada para passar as medidas para vocês. Estou aqui com a minha peça, tá? Eu tô no segundo novelo do Fiuane. E depois que eu fiz aqui a união na parte de cima, eu teci por 46 centímetros a parte da saia e fui fazendo aumentos a cada 3, 4 carreiras para minha peça ir abrindo. Aqui na parte de baixo, a minha peça está com mais ou menos 56 centímetros, não, desculpa, 96 centímetros de circunferência, tá? É suficiente para passar pelo meu quadril. Mas eu sugiro que vocês, né, tomem as medidas necessárias e vão calculando, né, para ir fazendo aumentos nas carreiras até chegar no tamanho que vocês necessitam. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui a altura que eu preciso e agora nós vamos para o próximo passo, tá? Eu não vou passar a quantidade de carreiras, porque cada um faz o comprimento que desejar. Se vocês quiserem fazer medium, mais comprido ou mais curto, fica a critério de vocês. Próximo passo agora, que é fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Nós estamos em uma carreira de bloquinhos. Então, agora a gente vai fazer um babadinho na parte de baixo da nossa peça, tá? Então aqui nós fechamos, né, a carreira de bloquinhos com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer o que nós já estamos fazendo. Vamos caminhar para o centro desse bloquinho. Vamos fazer aqui 3 correntes, mais 2 e mais um ponto alto. Só que dessa vez vai ser ponto alto alongado. No mesmo espacinho. Como que a gente faz ponto alto alongado, tá? Laço a minha agulha uma vez, entro aqui e faço o seguinte, puxo o fio pra frente, laço, tiro uma vez, laço, tiro duas, laço, tiro duas. Agora, ao invés de eu fazer o próximo V dentro, né, no meio do segundo ponto do bloquinho, eu vou fazer entre um bloquinho e outro. A gente vai fazer alguns aumentos nessa carreira. Então, vou fazer aqui, ó, entre esse bloquinho e o próximo, eu faço um V com ponto alto alongado. Isso é para o nosso ponto ficar maior, tá? O próximo eu faço aqui no centro do meu bloquinho. Se vocês não quiserem fazer com ponto alto alongado, não precisam, mas eu recomendo, porque vai dar um efeito mais bonitinho. Então, aqui eu fiz um normal, um aumento, um lequezinho sobre um Vzinho sobre o bloquinho da carreira anterior. Aqui entre esse bloquinho e o próximo eu não vou fazer. Vou direto para o centro do bloquinho. Então, a gente vai fazer um sem fazer e um com, tá? Fiz aqui o meu ponto dentro do bloquinho, próximo eu vou fazer aumento. Opa. Vou fazer o meu ponto dentro do bloquinho. E aí, agora, o próximo eu não faço aumento, porque é um com e um sem. Então, vou pular direto para o próximo bloquinho. Opa. Como aqui eu não fiz aumento, no próximo, entre um bloquinho e o outro, eu faço. E a gente vai repetir assim até o final da nossa carreira.
faz um aumento entre um bloquinho e o outro, e aí no próximo não faz. Faz um aumento e não faz. A gente vai intercalando os nossos aumentos dessa forma, para a gente ter um leve babado na nossa peça. Se vocês acharem que o babado está muito pronunciado, pulem 2 bloquinhos sem aumento e um com. E aí a gente vai fazendo dessa forma. Isso vocês podem decidir conforme vocês acharem melhor. Eu vou seguir aqui e aí eu volto com vocês no final da próxima carreira, porque a próxima carreira a gente vai só preenchendo os bloquinhos de 3 dentro dos Vs, inclusive onde a gente fez aumento. Então, nessa carreira a gente vai fazendo aumento assim e na próxima não tem aumento. Aqui, cheguei ao final dessa ainda da carreira que eu estava colocando os aumentos. Eu vou fechar aqui na minha terceira corrente com um ponto baixíssimo, sem fazer aumentos aqui. Por quê? Porque quando eu comecei a carreira, eu fiz um aumento. Então, aqui nesse último ponto eu não preciso fazer. Vou caminhar para o centro do V, vou fazer 2, 3, 4 correntes e vou fazer 2 pontos altos alongados. E nessa carreira nós vamos colocando pontos altos alongados dentro dos Vs, sem segredo nenhum. O que vocês precisam entender? A gente fez uma carreira com aumentos, a gente vai fazer essa sem e mais 2 sem aumentos. A próxima a gente vai colocar os Vs dentro dos bloquinhos e na seguinte os bloquinhos dentro dos Vs. E aí a gente já vai ter que estar notando o nosso leve babado aqui na parte da saia. E aí eu volto com vocês para mostrar o resultado depois dessas carreiras. Mas a gente vai fazer então agora 3 carreiras sem aumento nenhum, tá? Essa colocando bloquinho, o próximo é V e a terceira é bloquinho. Concluí a minha terceira carreira sem aumento e vocês conseguem ver que aqui já está formando o nosso babado. Nós vamos fazer agora mais uma carreira com aumento. Então, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Vou caminhar para o centro, vou fazer o meu primeiro V. Aqui eu vou fazer um aumento. Vou para o centro do V, vou para o centro do bloquinho, faço um V. Aqui eu vou pular, não vou fazer aumento. E agora a gente vai seguir, pula um e no próximo faz aumento. Pula um, no próximo faz aumento. Igual nós fizemos naquela primeira carreirinha de aumentos, tá? Se vocês acharem que é demais, vocês podem diminuir a frequência dos aumentos de vocês. Pular 2 de repente, né? Fiz um aumento aqui, daí agora eu fico 2 intervalos sem fazer, vou fazer só aqui. Isso cada um daí vê como que acha melhor. A minha ideia é que realmente fique esse babado, então eu vou fazer essa carreira dessa forma. E aí eu vou fazer mais algumas carreiras e vou ir medindo para verificar se é necessário mais aumento ou não. E o tamanho que vocês vão tecer também vai variar conforme a altura do vestido que vocês querem, o tamanho do babado que vocês querem que tenha na saia de vocês. Eu vou fazer mais algumas carreiras e aí eu já volto para passar as orientações finais para vocês. Então, pessoal, a partir daquela carreira com aumento, que está aqui, ó, eu teci ela, que é a primeira, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 carreiras, tá? Eu fiz aumentos naquela primeira carreira, que é essa daqui, e depois eu fiz aumentos na quinta carreira, tá? O efeito da nossa peça é bem bacana. Eu vou só cortar aqui o fio. Se vocês quiserem, podem fazer uma carreira de ponto baixo ou ponto picô para remate. Eu não farei porque eu não vejo necessidade. Tá? E o efeito que esse babado dá na peça é maravilhoso. Vocês podem ver que ela fica franzidinha. Se vocês quiserem, podem seguir tecendo mais um pouco, mas para mim assim ficou bom. Próximo passo, nós faremos as nossas alças, certo? Então aqui a gente precisa posicionar a nossa peça para que aquela extremidade em que nós colocamos pontos fique abaixo da nossa axila e as frentes e costas fiquem alinhadas. Então, eu vou posicionar a minha peça aqui. E agora a gente vai decidir o que a gente vai fazer com relação à nossa alça. Como vocês podem ver aqui, eu já fiz uma alça. E eu optei por fazer ela dessa forma aqui, ó. Com cordões. Mas vocês podem fazer ela toda reta, com ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. E unir um lado ao outro, fazendo carreiras de vai e vem aqui. Ou vocês podem fazer ela e ir diminuindo, né, fazer ela separado para dar um nozinho em cima, isso fica livre para que vocês escolham. Eu vou mostrar como que eu fiz essa aqui, para que vocês possam entender qual é a dinâmica da alça, tá? Eu tenho aqui, né, um lado da frente e o outro. Eu venho aqui, nesse ponto da quina. Vou pegar o meu fio, introduzo aqui e faço um ponto baixo. E vou fazer, ao total, 30 correntes. Então, com a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Agora eu venho aqui e vou prender aqui do outro lado, no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. E aí eu vou voltar nesse cordão, colocando um ponto baixíssimo para cada corrente que eu tenho, até chegar lá do outro lado, onde a gente começou o nosso cordão. Então, a gente vai fazendo correntinha, une do outro lado com um baixíssimo e volta fazendo baixíssimo. Quem quiser pode voltar fazendo ponto baixo, tá? Eu prefiro fazer o baixíssimo, que eu acho que o detalhe nesse momento aqui da peça vai ficar mais delicado. Então, vou voltar aqui fazendo um ponto baixíssimo para cada corrente, até eu chegar ali onde eu comecei. Eu vou seguir aqui e já volto com vocês para mostrar o próximo passo. Cheguei aqui, né, no começo, vou puxar aqui o meu fio, fiz meu último ponto, vou passar aqui para o ponto seguinte, vou fazer um ponto baixíssimo, dessa forma aqui. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. E aqui é importante que a gente já tente prender para esconder esse fiozinho lá do começo. Então, no próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo e vai sair fazendo novamente 30 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente vai fazer 30 correntes, vai prender aqui
e vai repetir esse padrão por todo o nosso espaço. No meu caso aqui, eu fiz 5 cordões. Então, eu tenho que fazer 5 cordões do outro lado também para minha peça ficar igual. Eu vou seguir fazendo aqui. E aí, eu vou voltar para mostrar para vocês a peça finalizada. Mas, basicamente, é isso. A gente vai fazer 30 correntes, vai prender aqui, volta fazendo 30 pontos baixíssimos. Claro que essa medida é para mim, né? Para o meu tamanho, considerando o comprimento total da minha peça. Vocês precisam vestir a peça no corpo e verificar se esse tamanho aqui de alça está adequado para o tamanho que vocês estão fazendo. Então, a medida neste ponto aqui também é muito importante, senão pode ficar grande ou pequena a alça de vocês. Cheguei aqui, fiz as 5 cordões, fiz mais alguns pontos baixos aqui descendo pela lateral. Só para facilitar o nosso arremate. Agora eu vou cortar o meu fio. Passo aqui por dentro desse último pontinho. Ajeito ele. Vou virar aqui pelo avesso. Vou puxar esse fio aqui para trás, pro avesso, né? E aí, agora a gente vai dar um nó aqui, ó. E aí, se vocês quiserem, podem abrir o fio, né? Para facilitar o nosso arremate. Só para o nó ficar mais firme. Mas a nossa peça está finalizada. Lá no Instagram vocês vão encontrar fotos dessa peça no corpo. E aí vocês podem verificar qual a altura que eu teci, né? E com as dicas que eu passei aqui, vocês podem adaptar para outros fios, outros tamanhos também. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Foi muito legal fazer essa peça junto com vocês. E não se esqueçam, se vocês fizerem, postem fotos e me marquem nas redes sociais utilizando essas hashtags, porque assim eu consigo acompanhar o trabalho de vocês. É isso aí e até a próxima!